Padre António Vieira, sacerdote jesuíta, missionário no Brasil, o maior orador de Portugal e um dos seus maiores escritores. Um homem que exerceu importante papel político e diplomático durante o reinado de Dom João IV, de quem mereceu também a amizade. O Padre António Vieira nasceu em Lisboa. A sua família era pobre e o seu pai partiu em 1609 para o Brasil para ali exercer um cargo público. Regressa em 1612 e 2 anos mais tarde, já com a esposa e o filho, que na altura conta 6 anos, volta ao Brasil. Fixam-se na Bahia e foi num colégio de jesuítas aí existente que António Vieira recebeu a sua educação literária. Embora com a oposição familiar, principiou o noviciado com 15 anos. Curiosamente, nos primeiros tempos foi mesmo um aluno medíocre. António Vieira ordena-se em dezembro de 1635. Em 1641, quando ao Brasil chegam as primeiras notícias de que Portugal se libertara do domínio castelhano, António Vieira e Simão de Vasconcelos são os 2 padres jesuítas que vêm a Lisboa acompanhar o filho do Marquês de Montalvão, vice-rei, em nome de Filipe IV de Espanha, que decide reconhecer a nova dinastia. O padre António Vieira conquistou logo a confiança do monarca português e inicia uma ardorosa carreira de político. Como disse alguém, o ministro da propaganda do rei. Os seus sermões eram o espetáculo favorito da aristocracia lisboeta, tornando-se necessário reservar lugares na igreja dos jesuítas a São Roque, onde ele pregava. Devido às ideias que defendia, nomeadamente o desejo de atrair os judeus ao país e o cercear de muitos abusos da Inquisição, arranjou muitos inimigos. Encarcerado pelo Santo Ofício, castigado várias vezes, foi, no entanto, também muito protegido por Dom João IV, que lhe confiou muitas e variadas missões no estrangeiro. Em Portugal, sentiu-se rodeado de ódios, invejas, calúnias e, em janeiro de 1681, partiu para o Brasil, onde viveu mais 15 anos. Morreu na Bahia em julho de 1697. Estamos aqui no Centro Padre António Vieira e é com todo gosto que eu falo sobre esta figura extraordinária de lisboeta e de português que foi o referido Padre António Vieira. Nasceu em Lisboa, entrou na Companhia de Jesus no Brasil, viveu cerca de 90 anos e é verdadeiramente espantoso o que este homem fez, a variedade de atividades que teve, em que se empenhou de um modo entusiasta e tantas vezes mal compreendido no seu tempo. Ele foi missionário, ele foi pedagogo, ele foi diplomata, ele foi pregador, ele foi escritor e aliou nele uma energia de vida, uma capacidade de compreensão do real, uma capacidade de sonho que fazem de facto dele uma das maiores figuras da história, da literatura portuguesa e concretamente do Barroco. Não é por acaso que Fernando Pessoa, bastante insuspeito para o caso, lhe chama o imperador da língua portuguesa. No meio de atividades tão diversas, permanentemente em viagem, convencido de um destino único para Portugal, ele é, e ficará na história, entre muitas outras coisas, como um grande missionário e como um grande pregador. A igreja de São Roque enchia-se para o ouvir, toda a corte, os próprios reis, e era com uma coragem, um desassombro, uma imaginação também, que ele de facto anunciava e traduzia para o estilo de então, é evidente, o Evangelho para os homens e para uma sociedade bem necessitada. Pode de facto dizer-se ter sido uma das mais espantosas figuras da restauração portuguesa, da Igreja Portuguesa, da Companhia de Jesus e um dos maiores literatos e, concretamente, escritores do século XVII. Na sede de Lisboa foi colocada em 1897 uma lápide comemorativa do seu nascimento que o classifica assim: Padre António Vieira, da Companhia de Jesus, político, missionário, clássico, moralista, orador, defensor dos fracos e oprimidos, sempre patriota, espelho de virtude cristã, benemérito e glória da nossa boa terra portuguesa.